Então, meus queridos, boa noite mais uma vez. Vamos aqui tirar um tempinho para expandir, para aprender, porque aqui precisamos muito de aprendizado e direcionamento, como já sabemos. E desde a aula passada, da semana passada, a gente vai complementar a aula de semana passada hoje. A gente vai estudar, está estudando e continuar estudando sobre as lições que o Espírito Santo quer nos ensinar. Então, é muito interessante porque, de novo, a gente vem aqui para o mundo e a gente aprende como as coisas funcionam, né? A gente pega muita coisa do que já tem aqui, a gente compra, a gente aprende de geração para geração, a gente pega do que a sociedade já nos ensina. Então, muitas das nossas crenças, do que a gente acredita, a gente chegou aqui e a gente aprendeu, né? Aprendeu de novo, né? Com quem veio antes e com a sociedade. E a partir de um momento na nossa caminhada, a gente começa a se deparar com situações insatisfatórias na nossa vida, nas mais várias esferas, de relacionamento, financeira, mental, né, psicológica. Muitas vezes a gente começa a perceber que a forma como a gente pensa nos gera muita ansiedade, nos gera muita preocupação, nos gera muito medo. E trazendo o alicerce de um Curso em Milagres, que ele nos fala que é o fomento da separação entre nós e os irmãos, né? O fomento da individualidade. Então, todas as nossas crenças, o que a gente aprendeu, eles fomentam esse ser irreal, esse ser ilusório que Jesus nos ensina aqui, o qual engendra muito medo nas nossas mentes e, por consequência, muita limitação nas nossas experiências. Então, o medo vem trazendo um senso de separação do outro, um senso de defesa, um senso de independência, mais uma independência irreal, que é a independência de Deus, né? Essa independência não existe, nem de Deus e nem do nosso ser, um senso de isolamento, um senso de controle. Então, gera N distorções, né, na nossa vida e da forma como a gente se vê e acredita. Então, aqui Jesus vem nos mostrar um novo caminho, novas lições para aprendermos. E são lições preciosas que o Espírito Santo quer nos ensinar todos os dias, se assim a gente permitir. São lições espirituais que refletem a lei de Deus nas nossas vidas e refletem a lei do nosso ser. Então, aqui eu vou compartilhar só um slide hoje, tá? Hoje a gente vai ficar somente com um slide lendo, porque eu trouxe num slide tudo o que a gente precisa pegar desses ensinamentos num primeiro momento, obviamente, né? Porque, de novo, pessoal, o Espírito Santo, ele quer nos levar a experiências das leis espirituais. Como a gente experiencia muito as leis do ego, que são as crenças que a gente tem já instauradas na nossa mente, e essas crenças são nas mais diversas formas de condicionamento. Ah, eu não posso fazer isso porque senão acontece aquilo. Ah, eu não vou fazer isso senão ele vai me trair. Eu não vou colocar aqui senão ele vai achar que eu não mereço. Então, assim, a gente tem uma série de julgamentos, condicionamentos que bloqueiam totalmente a extensão do nosso ser. E e o Espírito Santo, ele vem trazer para nós as leis do nosso ser, as leis baseadas no que somos, as leis do nosso espírito. Então, a gente vai ver essas três leis, a gente discutiu uma aula passada, então eu vou só revisar um pouquinho a primeira e a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo as outras duas. Peraí.
pessoal está conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? Tô sim, cara. Obrigada, Sim. obrigada. Pessoal, então, a primeira lei que o Espírito Santo quer nos ensinar é a seguinte: a gente falou dessa lei bastante na aula passada, mas eu vou dar uma pincelada para quem não estava, tá? Para ter, dá tudo a todos. Para ter, dá tudo a todos. No primeiro passo, aprendemos que ter se baseia em dar e não em receber. Esse passo nos leva à reversão ou desfazer do conceito de receber. Então, pincelando um pouquinho o que a gente conversou na aula passada. Muito interessante isso, não é, pessoal? Para nossa mente, para o ego, ele associa muito o ter com o reter e com o receber, não é mesmo? É guardar e receber que a gente tem. O ego muito dificilmente associa o ter com o dar. Na verdade, para ele dar é perder, é dividir, por mais que ele aceite dar, mas ele nunca interpreta isso como um ganho a si mesmo. E, e o Espírito Santo, ele quer entrar nas nossas experiências, na nossa mente, na nossa forma de pensar, para a gente interpretar, entender e assimilar de uma forma de se apropriar disso, né, realmente, de que para ter eu preciso dar tudo a todos, porque foi assim que Deus criou a lei do compartilhar, né? Então, nós comumente, para nós termos, a gente já conversou sobre isso aqui, nós precisamos oferecer. Então, esse dar, ele não é a nível material, não é dar as coisas. Esse dar, ele começa aqui, na nossa mente. Dar os aspectos da tua essência, oferecer os aspectos da tua essência, porque é oferecendo que eu ganho de Deus. Então, para o nosso espírito, esse conceito da reciprocidade, de ficar recebendo, ele não faz sentido. Porque para o espírito, para a mente, a única forma de ganhar é compartilhando. Então, é muito interessante a gente compreender isso, porque a gente tem muito essa perspectiva do receber. E a gente condiciona muito o nosso estado de ser, o que a gente oferece aqui primeiro, pelo que a gente está recebendo, não é assim? Geralmente, a gente sempre vai oferecer o que a gente recebe. A gente está sempre fazendo uma avaliação, a gente está sempre levando o receber em consideração, e o ego muitas vezes só sente que está sendo suprido se recebe. Então, essa ideia do receber, esse conceito de receber, ele na verdade, ele é uma grande ilusão, porque ele não preenche o teu vazio. A única coisa que vai preencher o teu senso de plenitude realmente é a extensão do teu ser, é o seu oferecimento. Então, muitas vezes, por isso que quando a gente se coloca numa posição de vítima, quando a gente se coloca numa posição onde, eu não recebi, não me ligaram, não me chamaram, não. Quando a gente tem essa perspectiva na vida, não me trataram bem, não me amam, não me querem, não me gostam. Quando a gente tem essa perspectiva, geralmente a gente tem um buraco muito grande, um vazio muito grande. Porque a mente, ela dissociou o teu ser de uma forma tão tamanha que ela totalmente, ela te tirou, ela te desvirtuou a forma de você ter. Então você muitas vezes sente vazio, não porque não está recebendo, mas sim porque você não está oferecendo. Então, e eu sempre vou repetir essa frase de Jesus, que para mim foi muito importante na forma como ela redesenhou a minha mente.
em qualquer relação, só está faltando o que você não está dando. Então, aqui, para ter, dar tudo a todos, é que todo senso de falta que a gente tem, ele parte de nós não oferecermos, não de não recebermos. Entendem o quão importante é a gente compreender como que o Espírito Santo quer nos ensinar isso? Para ter, dar tudo a todos. E ele não está falando de nível material, ele está falando do que você está oferecendo na sua mente. O que acontece com o nosso ego? Ele dissocia, né, a extensão para o receber e ele oferece o quê? O que que o ego oferece a todos o tempo inteiro? Julgamentos, condicionamentos. Ele sempre oferece a sua interpretação, o seu condicionamento. Então, muitas vezes, e eu já falei aqui para vocês na outra aula, quantas brigas com o Espírito Santo já eu engendrei. Porque a pessoa chegava a me pedir uma coisa, na hora eu falava, ah, não, mas essa pessoa está muito folgada pedindo isso. Eu já ofereci o quê? Uma condicionalidade, um julgamento meu. E aí, dentro do que o Espírito Santo que quer me ensinar e que eu quero aprender, para ter, dar tudo a todos. Então, o que que eu tinha, né, era um conflito muito grande. Né? Então, assim, ó, a gente, só um adendo aí, antes de contar as minhas experiências. Há um conflito muito grande nesse primeiro passo, quando a gente se coloca nessa posição de querer oferecer tudo a todos. Por que é um grande conflito? Porque primeiro vem o teu julgamento, o ego vem com a sua certeza, vem com o seu entendimento, vem com a sua experiência, vem com o passado daquele irmão. Aquele irmão chegou, então o ego já tem um passado. Ah, aquela pessoa ali é uma folgada, aquele ali é um. Então a gente já criou, o ego já criou uma forma de rotular, de julgar aquela pessoa, de ver a pessoa por um filtro que ele fez. Então, o nosso ego ele faz isso o tempo inteiro. Então, quando chega uma situação para nós, a primeira coisa que o ego faz é bloquear com o seu entendimento, com o julgamento. Lembra que a gente falou do julgamento e o problema da autoridade? Teve uma aula que a gente falou sobre o que o julgamento faz na nossa mente? A nossa interpretação nos tira do conhecimento de Deus, nos tira da verdade. Então, o ego ele faz isso o tempo inteiro. A gente tem algo que chega e tu já interpreta pelo teu entendimento. E ali você oferece uma limitação. A nível da mente, a nível do ser, você não é tudo para aquela pessoa. Você não oferece, porque você ofereceu o quê? O seu julgamento, a sua interpretação. Ficou claro o que eu estou querendo dizer nesse aspecto, pessoal? Só para vocês me darem um feedback se às vezes a coisa está mais complexa, a gente tem que ir mais para exemplos, tá? Gostaria que, se vocês pudessem, me dar um ok aí se está dando para pegar a linha de raciocínio. Porque eu sei que ir para a mente, ir para a mente é difícil, porque muitas vezes a gente não reconhece o que a gente está oferecendo aqui, né? Obrigada, tá? Pelo feedback. Tá dando para entender sim, tá? Tá, Obrigada. obrigada. Então, porque o que que acontece? A gente muitas vezes não sabe o que está oferecendo a nível da mente, né? No momento de uma interação, a gente às vezes está com esse condicionamento ali e tu vai no automático e tu não se dá conta. Por isso que situações se repetem, limitações se repetem, porque tu entra nesse modo onde o ego sempre traz a interpretação, tu nunca está no momento presente mais aberto e mais limpo dessas interpretações, que é o que o Espírito Santo vai querer fazer conosco, fez comigo, ainda faz e quer fazer com você. Ele quer te levar para você reconhecer através dele,
porque ele vai ser o teu julgador, para você começar a ter discernimento do que você está oferecendo aqui. Porque ele quer te ensinar que para ter, dá tudo a todos. Vai ser um pouco conflitante no início, tu vai te sentir todo atravessado, porque tu vai ter uma certeza, só que ao mesmo tempo, em algum ponto da tua mente, você vai reconhecer, poxa, eu acho que aqui eu estou oferecendo, eu não estou oferecendo tudo ao meu irmão. Eu não estou oferecendo o que é para mim oferecer a ele, eu estou oferecendo aqui um julgamento. Então você vai, por mais que uma parte vai ser conflituosa, por mais que uma voz tua fale que aquela pessoa não merece, mas vai ter uma parte tua que vai dizer: você está aceitando as duas vozes nesse primeiro momento. Isso é um processo, porque você está desfazendo algo. Olha o que ele quer fazer com você. Ele nos leva à reversão ou desfazer do conceito de receber. Então, esse conceito está muito enraizado em nós e ele vai ter que ir desmanchando. E ir desmanchando vai gerar em alguns pontos conflito, porque você vai querer oferecer, mas ao mesmo tempo algo em você muito forte diz: não merece, eu não vou fazer, eu não quero. Então, vão ter pontos de conflito. Porém, o Espírito Santo nunca te deixa nesse ponto. Ele tem uma linha de aprendizagem para você percorrer com ele. Mas uma vai decorrer depois da outra, uma vai seguir a outra. E a primeira é para ter, dar tudo a todos. Entendemos, pessoal? Dar tudo é a nível de ser. Porque quando eu ofereço um julgamento, eu não ofereci o meu ser. Quando eu não, quando eu ofereço uma limitação ali, chegou alguém me pedindo algo, eu falo, essa pessoa está se fazendo de coitada aqui, não vou dar. Ela está mentindo. Ela está. Enfim, a gente tem várias crenças que fomentam a nossa separação, várias crenças que fomentam esses julgamentos, esse bloqueio, várias crenças que nos aprisionam nesse medo do amor incondicional. A gente morre de medo de Deus, que é o medo do amor incondicional, que é para onde o Espírito Santo vai te levar. Então, quando eu ofereço aqui uma limitação, eu não ofereci o quê? Eu não ofereci a paciência, eu não ofereci o acolhimento, eu não ofereci o entendimento da importância daquilo para o outro, eu não ofereci uma percepção unificada, você entende? Então, ele primeiro quer que você aprenda a oferecer uma percepção unida com o outro. Então, ele vai te levar num lugar dentro de você, da tua mente, aonde você vai dar aqui. Dar aqui significa estender o teu ser, que é bloqueado o tempo inteiro pelos teus julgamentos. Entenda, o nosso ser é bloqueado o tempo inteiro pelos nossos condicionamentos. E você vai ser cada vez mais levado, se você quiser, a reconhecer isso, a enxergar o que acontece dentro da tua mente. Então, a abundância, ela está totalmente atrelada ao teu estado de ser. A abundância, ela está totalmente atrelada a esse dar tudo a todos. É esse estado do ser que oferece os aspectos do ser, os aspectos divinos, os aspectos que temos com o Pai, que é o que cria, né? Que é o que cria. Então, primeira lição que o Espírito Santo quer que você aprenda é que para você ter, você vai ter que começar a dar tudo a todos. E, de novo, isso não é no nível material. É aqui. Pode até refletir em algo que fique material que você vai dar, mas é o estado do ser. É o estado do ser que você vai começar a oferecer, que você não oferece.
Você oferece as tuas condicionalidades, os teus julgamentos. Então, só para reforçar, no início é difícil, a gente se sente em conflito, tá? Então, não é um caminho aonde você, ai, que fácil, tá, gente? Que bom. O Espírito Santo vai me levar e vai tudo ser pacífico. Entendam que o trabalho que o Espírito Santo quer fazer dentro das nossas mentes, esse convite que ele está nos chamando, ele vai ter momentos de conflito interior. Mas eu vou te dizer que uma coisa eu aprendi nessa caminhada. Quando eu estava concordando muito e parecendo muito conveniente dentro da minha forma de pensar, eu comecei a aprender que, opa, não é. Estou ouvindo o meu ego. Porque quando o aprendizado vem do Espírito Santo, ele vem para desfazer algo que está feito. Então, é uma reversão, é um desfazer. Então, ele é desconfortável. Ele mexe com as tuas certezas. Ele mexe com os teus achismos. Ele mexe com os teus critérios, porque tudo isso são julgamentos do teu ego que ele vai te mostrar. Então, não se assustem se você achar que em algum momento você fazer esse convite para você mesmo, né, de querer dar, oferecer tudo a todos, você passe por momentos de conflito, é ali mesmo, é, 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 é assim mesmo. Mas, de novo, ele vai te aprofundando, ele vai te aprofundando, ele vai te levando para outros estágios. E um dos estágios está nesse segundo passo da lição que o Espírito Santo quer nos ensinar. Para ter paz, ensina paz para aprendê-la. Segundo passo. Para ter paz, ensina paz para aprendê-la. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Neste passo, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres, um passo em direção à saída do conflito, já que a alternativa da paz foi a mais desejável. Então, essa é a segunda lição do Espírito Santo. Ele quer fazer com que a gente entenda que para ter paz, essa paz precisa sair de mim. Porque é a única forma de eu tê-la é saindo de mim. E para sair de mim, eu preciso querê-la mais do que tudo. Passou uma moto aqui, tá com barulho. Então, esse segundo passo, que é decorrente desse primeiro, então, primeiro eu vou querer entregar tudo ao meu irmão, querer entregar o meu, né? Oferecer o não julgamento ao meu irmão, e isso vai me gerar um conflito, certo? Muitas vezes eu vou estar numa situação, eu vou falar por conta própria, as minhas próprias experiências com o Espírito Santo, de chegar alguém me pedindo alguma coisa, como eu estava falando, e eu falar não, de eu barrar. Não, porque, enfim, não merece, não pode, não devo, todas as condicionalidades. E aí eu pensar, aí eu levo para a pessoa, aquilo geralmente gera um conflito, um ataque. Porque, de novo, você vai ficar muito sensível à comunicação com os teus irmãos, como o fluir da comunicação com os teus irmãos. Então, quando o ego ele toma conta das nossas comunicações com os irmãos, na verdade, o ego não comunica, a gente já estudou isso. O ego, ele defende o ponto de vista dele individual, então cada um faz o seu ponto, cada um defende o seu serzinho, né? O seu individualismo, cada um tá por si ali.
Então, a comunicação verdadeira é quando ela é compartilhada, né? Aonde esse individualismo foi quebrado dentro da mente, aonde eu, eu alcanço o outro, né? Eu me uno ao outro, né? Primeiro a partir daqui, sem oferecer os julgamentos e as condicionalidades, como eu estava falando. Então, dentro da minha experiência, primeiro eu ofereci o julgamento, aí depois eu percebia que aquilo estava gerando ranhura, né? A pessoa não estava satisfeita, a pessoa ela não ficava em paz, a pessoa me devolvia uma outra defesa que me atingia. Então, eu percebia que aquilo não estava fluindo de forma pacífica. E aí, eu começava a fazer as minhas práticas e falava, ok, então a paz vai ter que ganhar aqui dentro de mim, porque dentro daquela interação, eu queria ou ter razão, ou eu queria dizer que a pessoa que era responsável pelo problema que estava sendo trazido, eu queria sempre culpar ou botar responsabilidade para o outro, ou, né, manter o outro naquela distância do individualismo, da culpa, da responsabilidade, do enfim. E, e quando você está nesse ponto, de novo, a coisa não flui. E aí vem a segunda lição do Espírito Santo. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então eu tive que fazer muitos movimentos assim, muitos. Tá certo, então, fulano. Vamos ver, vamos te ajudar e vamos ver o que você está precisando. Pela paz. Porque em mim tinha um desejo maior do que me defender, maior do que culpar, maior do que justificar e maior do que julgar. Existia um desejo legítimo pela paz ali, pela união ali, pelo amor. Então, essa é a segunda lição do Espírito Santo, que ela decorre da primeira. Primeiro, de uma vontade de você oferecer o não julgamento. Depois, você escolher pela paz, porque o julgamento vai ter um peso, vai ter uma voz, mas você vai ter a luz do Espírito Santo com você que vai te ajudar a tomar a decisão pela paz. E quando eu fazia um movimento assim, tá certo, fulano, eu vou te ajudar, eu vou ver o que que você está precisando, eu percebia a total fluidez na comunicação minha com o irmão. O irmão já abria mão das suas defesas, dos seus ataques, ele já começava a cooperar de uma forma totalmente diferente. Parecia que eu entrava num estágio de comunicação. O Espírito Santo me levava para esse estágio de comunicação. Teve um saque de um piso, eu contei aqui o ano passado, que a pessoa colocou um exemplo prático, não sei se isso vai ajudar vocês a compreender, tá? Só para a gente compreender um pouquinho os movimentos internos que a gente tem que fazer, porque eu acho que sempre os exemplos podem nos ajudar, né? Os exemplos da vida prática. Rapidinho aqui. Tinha esse saque, né, para fazer de um piso que foi instalado de forma errada. E o vendedor ligou todo bravo, bravo, dizendo que o piso não prestava, que não estava, enfim, não estava funcionando, que tinha que ir lá ver o que estava acontecendo. Não, tudo certo, e a gente foi lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que a pessoa tinha instalado o piso num local inapropriado. Ela instalou o piso numa rampa, e na rampa, numa área externa, não tem atrito suficiente, o carro derrapa, enfim, escorrega, não é o produto mais apropriado para isso. E essa informação está na caixa, certo? O local de uso. É uma informação que vem na caixa. E aí, toda a informação da caixa, quando eu cheguei lá, e aí eu fui lá e e o vendedor estava muito nervoso, porque o cliente final estava brigando com ele, estava muito chateado, a casa tinha sido recém-feita, aquelas coisas. E ele veio para mim de uma forma muito ríspida, muito grosseira, muito nervosa.
E eu, dentro das minhas, da minha, do meu propósito de aprender com Deus, a viver aqui com a mente de Deus, fui fazendo a minha oração ao Espírito Santo e me direcionando ao local, pedindo para que o Espírito Santo me ajudasse, né? Que eu queria era a paz, que eu queria a harmonia, que eu queria o amor, que eu queria que tudo fluísse de acordo com os ensinamentos dele, com o que ele nos ensina, com a paz, com a união, né? Que eu não sou separada do irmão, que eu não sou diferente do irmão, que ele me ajudasse. Então eu fui pedindo, e antes de descer do carro, eu pedi: Espírito Santo, essa conversa está nas tuas mãos, me leva para esse lugar aonde eu comunico com o meu irmão, onde eu sou um com ele. E aí, tá, chegamos lá, fomos conversar, ele já chegou todo com quatro pedras na mão, porque esse piso não presta, porque não sei do quê, porque aí ele chegou contando tudo, né, como foi, e que o piso não estava funcionando, que era antiderrapante, que não podia, e eu respondendo na defensiva, né, não, mas olha, eu entendo, mas essa informação, o piso está instalado no lugar errado, você deveria orientar o vendedor, você deveria orientar o cliente final, essa informação está na caixa, é uma informação de local de uso, a gente já deu treinamento aqui, você sabe que essa informação de local de uso tem que ser vista, enfim. É, e ele querendo grudar no meu pescoço, dizendo que não tinham passado essa informação para ele, que ele não ia olhar na caixa, que onde já se viu ter que olhar na caixa, que não pode, que era um piso antiderrapante para área externa e que ele tinha que ter vendido lá. Então, cada um defendendo seu ponto de vista. E aquela coisa linda, né? Aquele ataque e defesa. E eu ali conversando com ele mais em oração, em conexão, assim, Senhor, que movimento eu tenho que fazer aqui? O que que eu faço? Porque a minha abordagem era que ele era responsável e a dele era que eu era responsável, né? Que é a empresa, no caso. E aí vem, né? Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Camila, o que você quer aqui acima de tudo? Acima de tudo, o que que você quer aqui? Eu quero paz com o outro. Acima de tudo, eu quero a harmonia e a paz aqui. Eu não quero uma relação conflituosa. Não importa se ele é um vendedor, que eu vou ver ele uma vez no ano, se eu não vou ver mais, ou se eu vou ver ele algumas vezes, se eu posso ignorar ele como pessoa, fingir que não vejo. Não, não importa quem é, se é alguém que está comigo todo dia ou se é alguém que eu vou ver uma vez na vida. O que eu quero paz e harmonia com esse irmão. Então, para ter paz, ensina a paz para aprender. E aí veio a segunda lição do Espírito Santo para mim. Aí eu falei, então, fulano, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Vamos resolver para o teu cliente. E quando eu assumi aquilo, eu já assumi eu, nem era a empresa, porque a empresa, ela vai pelas normas, ela vai pelo que é dito. Então, ele ali não queria ganhar uma garantia, né? Porque ele instalou no lugar errado. Mas eu falei, eu vou te ajudar, nós vamos resolver. Eu entendo essa situação, realmente vamos ter que resolver para o teu cliente. E tu não tá sozinho nessa, eu vou te ajudar a responder. Eu sei que a Piso Forte não vai me ajudar, mas eu vou. Eu vou te ajudar e nós vamos resolver essa situação para o teu cliente. Vamos achar a solução. A partir do momento que eu falei isso, que eu ensinei a paz, que eu soltei esse movimento que é para ter, dar tudo a todos, que poderia ali ser uma ajuda financeira, mas eu ofereci primeiro aqui uma união com ele. Eu ofereci primeiro aqui um, a paz acima de tudo. Então, o segundo passo é uma afirmação positiva do que queres, um passo em direção à saída do conflito, já que a alternativa da paz foi a mais desejável. Deus entra em toda mente que o deseja verdadeiramente. Deus entra de forma imediata em toda mente que o deseja de todo o coração, de forma verdadeira. E ali eu estava de forma muito verdadeira. E quando eu
Quando o Espírito Santo me ajudou a fazer esse movimento de eu estou contigo incondicionalmente, eu não quero saber o que vai acontecer aqui, mas eu vou te ajudar, tudo mudou. Ele mudou comigo de uma forma assim quase normal, claro. E vocês não imaginam como fluiu a situação. Ele viu outras formas, ele foi atrás de outras soluções. A gente foi junto discutindo as coisas, enfim, saiu tudo de uma forma super fluida, porque o universo trabalha para isso. Quando a gente traz o amor pelo outro, ou o amor incondicional, que obviamente é entre nós que ele se expressa, acima de tudo, o universo ele só fala essa língua. Ele conspira para que tudo aconteça. Então, a partir desses pontos que o Espírito Santo vai te levando, que é te tirar da cegueira do teu ego e te levar para a tua essência, para te realmente oferecer ao outro a, o não julgamento, né? Oferecer a verdade, a extensão do ser, é um caminho que você vai ter que escolher. O segundo passo que o Espírito Santo vai te mostrar é para ter paz, você vai ter que ensinar para aprender. Essa paz vai ter que vir de você. Você vai ter que ter esses movimentos. Você vai ter que querer a paz acima de todas as outras coisas que a tua mente está impedindo. Você vai ter que querer de forma verdadeira. Para você sair desse conflito de uma voz te pedindo uma coisa, né? Falando para você, não, o problema é dele. Porque o que eu podia fazer? O que que... Então, assim, Jesus fala que eu vou ensinar, eu aprendo o que eu ensino. Eu podia fomentar minha crença na separação, que é o que Jesus nos ensina aqui, e continuar com os meus julgamentos. Olha, querido, você instalou errado, você não olhou a informação e não tem nada que eu possa fazer. Só que eu não teria, obviamente, parece que num primeiro momento eu não assumiria nenhum risco, eu não perderia nada financeiramente, eu não colocaria a empresa, enfim, em nenhuma posição difícil. Parecia que seria uma grande vantagem. Mas eu ia deixar um irmão totalmente frustrado, totalmente com pensamentos totalmente ruins com relação a mim, com relação à empresa. E ali eu crio uma grande limitação na minha vida. Essa vibração é uma grande limitação na minha vida. Porque eu estou refém do medo. Não sei se a gente consegue perceber aqui, não sei se esse exemplo está sendo bom para ilustrar, mas foi uma experiência minha e eu tive várias. Estou dando uma. Eu tive várias, porque tu começa a se colocar a trabalho disso, dessas leis espirituais. Essas lições que o Espírito Santo quer ensinar. Então, vai ter que vir de nós. Então, eu podia ter tomado aquela decisão de continuar com o que eu penso, com o que eu entendo, com o que eu acredito, só que não. Eu me coloquei para ele me ajudar a tomar uma decisão diferente, a oferecer. E nossa, e na hora, assim, foi uma coisa muito interessante, que na hora minha mente tomou uma outra direção e eu percebi a mente dele mudando também. Foi uma experiência de revelação muito maravilhosa. Tudo está sendo usado para o Espírito Santo, tudo, qualquer cenário na tua vida, no trabalho, na família, enfim, com pessoas aleatórias que a gente acha que é aleatória, mas nunca é. Então, para ter paz, ensina para aprender. É quando você, é o segundo passo das missões espirituais, aonde você está realmente querendo a paz. Eu quero a paz, então ele me ajuda a tomar esse passo de ir além do meu ego, porque ele me eleva acima do meu julgamento, e é só ele que pode fazer esse movimento por mim, comigo, né? Só que é o meu convite.
Só pela minha disponibilidade de dizer assim, eu quero a paz aqui, eu quero o amor, e tá aberta, tá ali naquela situação atenta, tá ali querendo harmonizar, querendo entender, ele me leva. Ali não tem limites para onde ele vai te levando e vai te ajudando a você desfazer muitas crenças que você começa a enxergar como limitadoras do ser, limitadoras da essência. Porque, de novo, temos medo do amor incondicional porque o vimos como fraqueza. O ego enxerga a incondicionalidade como fraqueza, ingenuidade como. Só que, de novo, é a incondicionalidade que a gente já falou sobre isso, que não é ingenuidade, é a inocência, né? Esse amor incondicional vem quando a tua mente se torna inocente porque ela se conecta somente com os aspectos de Deus, com a verdade de Deus. Então, como você sabe que a verdade é absoluta, você está conectado com essa verdade do amor incondicional, você não precisa de defesa nenhuma. Você não acredita nas ilusões do ego, você não acredita nessa forma distorcida mais do ego, você começa a reconhecê-lo e você fala, isso aqui é ego, não, isso aqui não é a verdade, isso aqui não representa o que é a minha verdade. Então, você vai fazendo passos. E o terceiro passo que o Espírito Santo vai te ajudar é esse, que é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Esse é o terceiro passo que o Espírito Santo vai nos ensinar. Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. O Espírito Santo vai querer a tua consistência. A voz dele vai aumentando. As leis espirituais, né? A voz por Deus, de novo, a voz do Espírito Santo, que é a voz por Deus. E o que é essa voz que a gente já aprendeu aqui? É uma ideia de cura. Lembra que Jesus nos ensinou que o Espírito Santo é um pensamento de cura? O Espírito Santo é esse pensamento que quer a união, é esse pensamento que quer a paz. Então, essa ideia de você querer a paz, de você querer oferecer para o irmão, ela vai ganhando força. E o Espírito Santo quer a tua consistência para que ele se estabeleça e restaure a tua mente de acordo como Deus fez. Aqui diz na terceira lei, na terceira lei, que decorre da segunda. Então, aqui começa para ter dá tudo a todos primeiro. Primeiro, essa reversão total no receber, total. Ele quer que você abandone, desista da ideia do receber e foque no dar, no entregar a nível do ser, né? Depois é para ter a paz, ensina para você aprender. Então, você vai ter que oferecer, e quanto mais você oferece, mais você aprende, e mais você integra como que ela acontece, né? Que é a partir de você. E o terceiro, de novo, é que decorre disso, é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, ou seja, crie consistência por Deus e por seu reino. Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então, é tirar a vigilância do ego, que a gente pode colocar a vigilância no ego, da forma, sabe, quando a gente fica, tem que ser assim, porque isso é assado, adora se apegar na sua forma de ver as coisas, interpretar, olhar as pessoas, seus filtros, seus ângulos, o ego adora se firmar nisso. Então, ele quer que você seja vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então, é que você comece a ser vigilante a favor dessa incondicionalidade da tua essência. Então, com isso, você comece a vigiar crenças que você tem que bloqueiam totalmente a extensão do teu ser. Então, olha o que ele fala aqui. Este é um apelo à consistência à voz do Espírito Santo, apesar do caos. Este é um apelo à consistência à voz do Espírito Santo, apesar do caos. Apelo à consistência à ideia da cura, à ideia de união, né? Então ele fala, a escolha através do Espírito Santo
vai conduzir-te ao reino. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Se te permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. O terceiro passo, então, é uma declaração do que queres acreditar e implica em uma disponibilidade para abandonar tudo mais. Então, quando eu aumento a minha vigilância a favor de Deus e do seu reino, eu realmente aumento a vigilância com relação à minha mente. Eu vou percebendo muito mais o meu estado interior, a minha comunicação com o irmão, a minha relação com ele, em que está sendo baseada. Nossa, isso me ajudou muito com o meu relacionamento, né? Esse desfazer, né, do conceito de receber, o quanto a gente tem que estar vigilante, porque a gente sempre tem alguém e o nosso parceiro, ele representa muito isso, porque eu acho que o filho, a gente tem mais essa questão do doar, né? Já é uma coisa natural de a gente não esperar em troca dos filhos. Mas do nosso parceiro, ali se mostra muito de uma forma muito grande essa lei do receber, né, do que a gente quer receber do outro, para que o outro faça de que jeito, de que forma para preencher, né, a nossa forma de se sentir valorizada, se sentir amada, se sentir suprida. Então, o ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, ele vem nesse passo onde a gente vai no nosso dia a dia, nas nossas relações, aumentar a vigilância com relação ao que a perspectiva que a gente está com o outro, né? O que a gente está esperando, o que a gente está oferecendo, né? O que a gente está se propondo ali naquela relação. Então, você vai começar a ser vigilante de novo, como eu comentei, muitas crenças, muitas formas de enxergar as coisas, muita forma de esperar as coisas que você vai enxergar que são completamente distorcidas com a tua, que estão em dissonância com a tua essência, que não estão de acordo. Porque se Deus te ensina, se o Espírito Santo te ensina para ter, dá tudo a todos. Por que você ainda está esperando que aquela pessoa faça daquela forma ou daquele jeito, ou seja, de tal jeito para você se sentir mais encaixado? Por que você ainda está culpando a pessoa por um erro? Por que você ainda está lá apontando o dedo, julgando alguém por algum acontecimento da vida dele? Então você começa a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, quando você começa a pegar suas perspectivas mentais que estão ali te tirando do reino. Você é parte do reino, você é o reino com Deus, mas você não reconhece isso. Não reconhecemos porque a nossa mente ela está tão ocupada em distorcer a sua essência, distorcer o que ela é e o que o outro é, que a gente não vive o reino. A gente não vive a extensão. A gente não experiencia essa glória. Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino é abrir a mente para essas avaliações das nossas crenças, das nossas formas. E aqui na entrada dessa lição, para a gente encerrar, na entrada desse capítulo, onde ele ensina ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, Jesus nos ensina que o Espírito Santo é o nosso avaliador. Ele vai estar na nossa mente avaliando cada pensamento. A gente tem a luz do Espírito Santo que vai nos ajudar a enxergar um pensamento e uma crença como ego, como limitadora, como medo, como falsa, como bloqueadora da extensão. Olha o que ele fala aqui. Deixa eu ler só o primeiro parágrafo para vocês. Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou.
Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. Então, quando a voz do Espírito Santo vai ganhando espaço dentro de nós, a gente vai abrindo espaço para essa mente em conexão com a essência, a gente vai tendo de presente esse discernimento espiritual com ele, aonde ele olha para os nossos pensamentos e ele reforça aquilo que é verdadeiro, pensamentos verdadeiros, amorosos, aonde ele purifica aqueles que estão parcialmente em acordo com a verdade, ele lapida e faz de acordo com a verdade, e ele nos ajuda a ter o discernimento de olhar e dizer assim, não, eu estou oferecendo julgamento. Coisa que se a gente não se abre para viver, a gente não consegue ganhar esse discernimento, se a gente não se abrir para ele. Aí ele fala o seguinte, lembra-te, porém, de que o Espírito Santo, olha, lembra-te, porém, de que o que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Lembra que eu comentei aqui com vocês mais cedo? Quando a coisa estava muito aceitável para mim, dentro da minha forma de pensar, não, é isso. Eu falei, epa, tá muito suave aqui para mim, eu estou concordando de uma forma muito. Então, não estou em acordo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a lei espiritual, ela inverte a lei da minha mente, a lei do meu ego. Ela é o oposto, porque a minha mente, o meu ego, ele só sabe defender esse serzinho, essa Camilinha aqui, esse ser pequeno, né? A Camila pequena, não a Camila maior. Essa Camila individual. E não existe essa Camila individual para o Espírito Santo, né? Só existe a Camila maior, a Camila que está com o todo. Então ele fala isso, mas lembre-se, lembra-te, porém, de que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas, estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. Estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. Aí o seguinte, olha só, mais um trechinho aqui. O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros, porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que ele precisa aprender a evitar. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo não te ensina a julgar os outros, porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Então, o nosso julgamento realmente, quem está certo, quem está errado, quem fez bom, quem fez ruim, essa forma que o ego tem de criterizar é o que o Espírito Santo quer tirar, gente, é onde ele quer tirar nossa mente desse lugar e suspender o nosso julgamento para que a gente possa ser sem questionar mais. A gente possa realmente ser de verdade, expressar de verdade, sem dúvidas, sem senãos, sem questionamentos. Aí ele fala, ele é o julgador, porque o Espírito Santo não quer que a gente julgue, ele é o julgador, mas só no sentido de unificar a mente, de modo que ela possa perceber sem julgamento. Esse é o grande caminho que o Espírito Santo quer percorrer contigo. Tirar a tua mente dos julgamentos. Para que você possa perceber sem o teu entendimento. E aí se conectar ao entendimento de Deus dentro de você. Ao entendimento do teu ser. Então, ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então é isso, meus queridos. Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu parar aqui
compartilhar e voltar aqui nas lições espirituais, as 3 lições do Espírito Santo, que são totalmente avessas à do ego, né? Mas são ideias que a gente precisa trazer à nossa consciência e se disponibilizar cada vez que a gente puder de aprender com o Espírito Santo as leis da verdade. Essas são as leis da abundância. Essas são as leis da abundância. Gera conflito no início? Gera, porque a gente tem uma voz que fala totalmente ao contrário, a nossa mente, ela fala totalmente ao contrário, mas a voz do Espírito Santo, ela vai ganhando uma força tamanha e ela vai nos levando em todos esses passos que a gente estudou. Primeira, segundo e terceiro passo. E a gente vai ficando cada vez mais consistente e se conectando cada vez mais com a verdade espiritual ao qual pertencemos. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, viu? Então, todo mundo aí ainda? Que bom que tu voltou aqui, Du. Eu pensei, será que dormiram todo mundo? Estão todo mundo Não, foi ótima aula, obrigada, Cá. de A nada, gente fica querida. aqui, a gente fica aqui refletindo, né? Uhum, é Fica isso aí aí. falando e a gente aqui matutando. Não, é que eu fico tagarelando aqui, não paro, daí eu penso, meu Deus, será que eu tô Não, levando eles mas qualquer coisa vocês me chamam, cá, levanta o dedo, mas vocês são muito disciplinados, muito quietinha essa minha turma aí. Mas muito obrigada, meus queridos, muito obrigada por mais uma aula, por mais um encontro, né? E a aula aqui é dele para nós, né? É dele. Sempre que eu venho aqui, eu sou tão grata por aprender mais um pouco, por fortalecer a minha verdade. E dentro desse caminho que eu percorro há 10 anos, que eu me proponho a isso, meu Deus, eu sou tão grata aos lugares que ele me levou dentro de mim, né? E, e isso faz com que eu esteja aqui, né, nesse momento conosco, porque eu quero todos os meus irmãos percorrendo esses lugares dentro, que são, é um grande alívio. Tirar o medo da mente é um grande alívio. E a gente tira o medo da mente amando, sendo o que Deus criou para a gente ser. Então, isso tem um processo, isso é um processo aqui, isso é um aprendizado aqui, e que a gente tem que entender como a gente pode fazer, né? E aqui ele nos mostra. Então, muito obrigada pela aula de hoje, Pai, obrigada, meus irmãos, por estarmos juntos aqui nesse propósito, e eu desejo uma semana abençoada para vocês, cheia de aprendizados aí, um monte de saque para a gente aprender, né, Edu? Não, menos o saque. Não, Eu não, só fiquei pode ser pensando de no outra daquele, forma. será? Tu nem sabe, É, esse saque me ajudaram muito na aprender essas lições. mas não é fácil. Não, ô, mas Cá, não, aprender e a botar em prática, né? claro, mas é na prática mesmo, é na experiência mesmo. É isso Aqui, aí. aqui não fica só na teoria, não. É isso aí. E um beijo, meus amores. Fiquem com Beijo. Deus. Linda semana, viu? Amém. Vocês também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.